Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amante do futebol americano. Esse é o canal de Olho na NFL, eu sou Vinícius e hoje vamos para um breve resumo do que aconteceu nesse Wild Card da temporada 2017-2018. Tivemos 4 jogos, somente 2 foram bons na minha humilde visão. Vamos então ao primeiro jogo. 2 jogos, na verdade, deram a lógica, 2 jogos onde os mandantes venceram e 2 jogos onde os mandantes perderam. Começando com um dos jogos onde os mandantes perderam, foi Tennessee Titans e Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, ele era o time nessa partida a ser batido, foi líder de divisão. O Tennessee Titans, classificado somente na última rodada da temporada regular, veio como um tremendo azarão e o resultado foi impressionante na minha visão. 22 para o Tennessee Titans e 21 para o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs que teve um momento do jogo que estava vencendo por 21-3 e conseguiu sofrer a virada começando o segundo tempo até o final do jogo. Após a lesão do Travis Kelce, que é o tight end do Kansas City Chiefs, o Chiefs parece que ele perdeu totalmente o sentido de conseguir atacar com determinada consistência. Isso por causa que ainda teve o Tyreek Hill e o Kareem Hunt ainda jogando, não saíram do jogo, ou seja, tinha ainda jogada terrestre e ainda o mais veloz wide receiver da temporada. E é estranho como o Alex Smith ele não conseguiu aproveitar essas duas armas que eram boas o suficiente para você conseguir vencer o jogo, além da vantagem que estava tranquila por mais de 3 posses de bola. O Tennessee Titans, durante o primeiro tempo inteiro, não soube o que fazer. Simplesmente a defesa do Kansas City Chiefs deitou o cabelo em cima do ataque. Marcus Mariota totalmente anulado. Mas parece que durante o intervalo alguma coisa aconteceu e teve uma mudança drástica do começo do terceiro quarto em diante. Sendo que o Titans ele fez 19 pontos no segundo tempo, enquanto o Kansas City Chiefs ele não conseguiu fazer nenhum. Simplesmente uma das maiores viradas da pós-temporada, só não foi a maior porque o Atlanta Falcons fez o favor de tomar essa virada do New England Patriots no último Super Bowl, onde o jogo estava 28-3 até o final mais ou menos ali do terceiro quarto. E o Atlanta Falcons fez o favor de tomar essa virada histórica e inesquecível na NFL. Trazendo essa posição da derrota do Kansas City Chiefs, a notícia de que talvez o Alex Smith vá sair da equipe. Não, obviamente, é uma coisa ligada à outra, mas já estava rolando esse boato nos bastidores de que o Kansas City Chiefs ele está um pouco apertado na questão salarial, ele está batendo no teto salarial. E o Alex Smith, querendo ou não, ele é um dos principais jogadores e um dos mais caros, porque ele, obviamente, é o QB, então ele é o cara que mais recebe na equipe. Então, muita gente está falando que talvez ele vá embora, e essa derrota ela só serve para concordar com isso, para fortalecer essa ideia. Agora, para onde será que o Alex Smith vai? Ninguém sabe. Eu tava pensando assim, será que ele poderia aparecer, por exemplo, no New York Giants? O Eli Manning não teve uma temporada muito consistente, não vem tendo temporadas muito consistentes nas últimas temporadas. 2017 então foi mais fraco ainda, mas a questão é que não foi só o Eli Manning que teve uma temporada ruim, na verdade o time inteiro teve, mas é melhor a gente continuar acompanhando porque o Alex Smith teve uma temporada, na minha visão, consistente, obviamente oscilou muito nessa temporada, mas teve um ano até que interessante. Vamos continuar acompanhando. Então, o Titans com essa vitória de virada, na minha opinião, melhora a perspectiva para o jogo contra os Patriots na próxima semana. Acredito que não muda a minha visão sobre o que vai acontecer na partida. Acredito que o New England Patriots ele consegue ainda vencer, mas com o Titans vencendo dessa forma de virada 21-3 para 22-21, acredito que o Titans ele vem com um ânimo mais revigorado para conseguir disputar pelo menos com o Patriots um pouco. Eu acho que o Patriots ele tem uma equipe muito aquém das outras e enfrentar o Tennessee Titans foi uma sorte na minha opinião, porque o Kansas City Chiefs ele tinha mais equipe, mas agora caiu no colo do New England Patriots passar com tranquilidade para a final de conferência. Vamos ver então como é que vai ser esse próximo playoff que vai ter agora nessa semana. Continuando com o Wild Card que
não deu a lógica, tivemos Atlanta Falcons e Los Angeles Rams. Atlanta Falcons que também conseguiu se classificar na última rodada, ou seja, só na 17ª semana conseguiu ali entrar no Wild Card e enfrentou o Los Angeles Rams, simplesmente o melhor ataque da temporada, com o Jared Goff jogando muito e Todd Gurley também correndo demais, um dos melhores running backs que nós tivemos nessa temporada, e simplesmente o que aconteceu foi um massacre do Atlanta Falcons em cima do Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams ele não conseguiu jogar nada. Quem ganhou o jogo, na minha humilde visão, foi a defesa do Atlanta Falcons, onde a linha defensiva conseguiu segurar muito bem o QB do Los Angeles Rams, e sem contar os dois cornerbacks que também deitaram o cabelo em cima dos wide receivers do Los Angeles Rams. O Rams, ele não jogou nada em relação do que ele jogou na temporada toda, teve uma campanha de 11-5, enquanto o Atlanta Falcons teve uma campanha de 10-6, foram campanhas parelhas, mas o Los Angeles Rams ele teve uma temporada muito boa, cara. Um time que realmente surpreendeu, um ataque muito consistente, um ataque que pontuava muito bem, tanto por via terrestre quanto por vias aéreas, e uma defesa que estava segurando muito bem os seus adversários. Contudo, mesmo jogando em casa, com todo esse apoio da torcida, não conseguiu converter esse apoio todo em uma vitória. Fez somente 13 pontos, aonde no segundo quarto ele fez 10 e no último quarto ele fez somente 3, enquanto o Atlanta Falcons, que vinha como desacreditado, que vinha como equipe mais fraca, uma campanha muito oscilante durante o ano todo, chegou e conseguiu pontuar em todos os quartos, uma coisa que é sempre muito bom para uma equipe que quer vencer. Evita que o seu adversário faça pontos e pontua em todos os quartos, aonde teve uma pontuação de 6 pontos no primeiro, 7 no segundo, 6 no terceiro e mais 7 no quarto. Então foi bem consistente durante a partida toda, segurou muito bem o ataque do Los Angeles Rams e conseguiu pontuar contra a defesa do Los Angeles Rams, que era uma das melhores da temporada. Então, final de jogo 26-13 lá em Los Angeles, e o Atlanta Falcons agora vai enfrentar o Philadelphia Eagles. E na minha opinião, vai dar Atlanta, porque o Philadelphia Eagles vai sem o Wentz, vai sem o seu principal jogador. Mesmo o Philadelphia Eagles tendo uma campanha boa sem o seu QB titular, mas já estava classificado. É um time muito forte num contexto todo, mas não enfrentou equipes tão fortes nas últimas rodadas sem o Wentz. E agora que vai chegar na rodada de divisão, eu acho que o Atlanta Falcons, com essa vitória em cima do melhor ataque da temporada, eu acho que vem mais empolgado, e eu acho que o Matt Ryan vai vir pegando fogo. Eu acho que tem tudo para vencer, se jogar da mesma forma que jogou contra o Los Angeles Rams. Se jogar da forma que jogou durante a temporada, vai ser um jogo difícil e talvez não vença mesmo sem o Wentz. Então, eu acho que é isso. Esses foram os jogos do sábado. O jogo do Atlanta Falcons ele me surpreendeu negativamente, porque eu esperava que o Rams fosse jogar muito mais, fosse ser uma equipe um pouco mais consistente no ataque, mas não foi. Infelizmente jogou uma temporada maravilhosa no lixo. E isso que o Los Angeles Rams há muito tempo não participava de uma pós-temporada, e nesse ano já caiu na primeira oportunidade no Wild Card. Eu gostaria de ver essa equipe chegando pelo menos ali no divisional contra o Philadelphia Eagles, mas acontece, é futebol americano e isso acontece. Indo para os jogos de domingo, aí os dois jogos deram a lógica, os dois mandantes venceram. Tivemos primeiramente o Bills enfrentando o Jacksonville Jaguars. Esse foi o pior jogo dos Wild Cards que nós tivemos, um jogo que realmente deu sono. Eu não gostei de assistir, o placar foi totalmente ruim e os dois ataques não jogaram nada. Um ponto positivo é elogiar as defesas, que jogaram muito bem, mas daí a gente chega naquele ponto que a gente sempre naquele limiar. Foi o ataque que jogou muito mal ou a defesa que jogou muito bem? Por causa que nenhum dos dois ataques conseguiu render nada. O Buffalo Bills, que teve uma campanha totalmente pífia, mas conseguiu também na última rodada se classificar para o Wild Card de uma forma impressionante. Há muito tempo nenhuma das duas equipes participava do Wild Card, nenhuma das duas equipes participava da pós-temporada, e o Jaguars, que fez uma campanha com mais vitórias, uma campanha um pouco melhor, levou o resultado jogando em casa 10-3. Eu esperava que
o Jaguars fosse jogar muito mais. Somente 10 pontos contra o time do Bills, eu fiquei um pouco impressionado negativamente, porque eu esperava que o Jaguars ia jogar um pouco melhor. Disputou muito tempo ali contra o Tennessee Titans, a divisão, but não conseguiu jogar conforme ele jogou na temporada. Não era uma equipe, nossa, impressionante, mas fez uma campanha muito boa, 10 vitórias e 6 derrotas, principalmente porque era uma equipe que não tem tantas peças de qualidade. Mas, infelizmente, esse resultado curto, eu acho que vai ficar muito fácil para a rodada divisional, onde vai enfrentar o Pittsburgh Steelers, que aí é um dos melhores times dessa temporada da NFL. Eu acho que o Jacksonville Jaguars, infelizmente, mostrou para que veio, conseguiu passar do Bills porque era uma equipe mais fraca, porque se enfrentasse uma equipe mais forte, uma equipe que tivesse um ataque um pouco mais ajeitado, eu acho que teria perdido. Tivemos pontuação somente no segundo quarto, um field goal para cada um, e no terceiro quarto, um touchdown para o Jacksonville Jaguars, e é isso aí, e acabou. O jogo bem ruim de se assistir. Se você assistiu esse jogo, eu solidarizo com a sua tristeza, porque foi um jogo bem ruim, foi o pior jogo dos playoffs até agora. E para finalizarmos, tivemos o jogo, na minha opinião, o mais equilibrado de todos, Carolina Panthers contra New Orleans Saints, os dois que fizeram a mesma campanha na mesma divisão, as duas com campanhas de 11-5, e aqui vinha a seguinte situação: o Saints já tinha vencido o Panthers nas duas partidas, tanto de ida quanto de volta, na temporada regular, e o Panthers com essa vontade gigantesca de ganhar do Saints. O jogo foi lá em New Orleans, e o Saints ele conseguiu dominar o Panthers muito bem durante o jogo inteiro. Mesmo em determinado momento, o Panthers ali conseguindo pontuar e segurar o New Orleans Saints, tivemos ali uma dominação total, principalmente da defesa sobre o ataque de Carolina. O Panthers, muitas vezes, o Cam Newton, ele jogando a bola, e parece que os recebedores não se entendiam com o próprio QB. Ou a chamada tinha sido errada, ou os wide receivers e os tight ends não entendiam o que ele chamava, e querendo ou não, a linha defensiva do Saints jogou muito, várias vezes fez o Cam Newton comer grama, e isso, querendo ou não, abala um pouco o ataque. Para ter uma noção, o Saints ele conseguiu pontuar em todos os quartos, enquanto o Carolina Panthers ele só foi acordar no último. Então tivemos no primeiro quarto 7 pontos para o Saints e nenhum para o Panthers, no segundo 14 para o Saints e somente 9 para o Panthers, lembrando que todas essas pontuações no segundo quarto foram de field goal. Lembrando também que, se você assistiu o jogo, você viu quantas vezes o Carolina Panthers ele chegou na red zone. Ele chegava na red zone, mas não conseguia converter em pontuação de touchdown. Infelizmente tinha que ir e acertar o field goal. Lembrando também que o primeiro field goal do Carolina Panthers, o kicker ele fez o favor de errar. Então isso complicou um pouco a situação. E é até interessante, por causa que no primeiro quarto, aqui lembrando, o Panthers ele bateu na parede, errou o field goal, o New Orleans Saints pegou em um drive, em uma jogada, em 18 segundos, ele conseguiu fazer o touchdown numa jogada do Drew Brees maravilhosa para o seu wide receiver lá no fundo do campo, que correu para touchdown. He's missed only one, and he's missed twice. Now 2nd and 10 for New Orleans. Down the middle, deep, Ginn, caught, inside the 30. The former Panther, touchdown, New Orleans. O Drew Brees, cara, tá com uma temporada maravilhosa. É um dos melhores QBs de novo da temporada. E vem forte com a linha ofensiva que segura muito bem, uma linha ofensiva que dá tempo para ele pensar, para jogar, com recebedores ótimos, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. O New Orleans Saints ele vem ajeitadinho e vai enfrentar o Minnesota Vikings, e vai ser também, na minha opinião, o melhor divisional da semana que vem. Então 31-26 se resume o placar, aonde o Carolina Panthers somente conseguiu jogar bem no final, fez 14 pontos no último quarto, mas o Saints foi lá e fez 7, conseguiu se garantir tranquilamente na partida. Esse foi o vídeo sobre o resumo da semana, um vídeo um pouquinho mais rápido, tivemos menos jogos, mas jogos muito importantes
Espero que você continue acompanhando. Se você ainda não começou a assistir a NFL, comece a assistir, porque agora é o momento para quem normalmente não gosta de assistir a temporada regular, comece a assistir os playoffs e, meu amigo, é aí que o bicho pega. Infelizmente, se você assistiu Bills e Jaguars, eu solidarizo com a sua tristeza, mas se você assistiu, por exemplo, Panthers e Saints, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, você deve ter ficado muito feliz. E na próxima semana agora só vão ter jogos muito bons, onde nós teremos aqui no sábado, dia 13 de janeiro, às 7h35 da noite, Atlanta Falcons contra Philadelphia Eagles. Aqui eu acho que vai dar Atlanta, mas o Philadelphia Eagles, uma equipe muito forte, mesmo sem o seu QB. Também teremos daí às 11h15 do sábado, Tennessee Titans e New England Patriots. Aqui não tem nem como eu continuar acreditando no New England, que eu acho que vai vencer, mas acho que não com tanta elasticidade no placar. E no domingo teremos às 4h05 da tarde, Jacksonville Jaguars e Pittsburgh Steelers. Aqui, Pittsburgh eu acho que vem como total favorito da partida. E teremos às 7h40 da noite no domingo, New Orleans Saints e Minnesota Vikings. Fiquem de olho nesse jogo, nesse último aqui, ó. Vai ser o melhor jogo desse final de semana. E cara, daí depois disso é só a final de conferência e saberemos os times que irão para o final do campeonato, para o Super Bowl. Espero que tenha uma surpresa. É sempre bom ter uma surpresa. Por exemplo, vai que o Tennessee Titans ganha do New England Patriots e ele vai para a final de conferência. Nunca se sabe. Então você já sabe. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, se inscreve em todas as nossas redes sociais, que são que tem o mesmo nome, De Olho na NFL. Temos Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, e agora começamos a atuar um pouquinho mais no Twitter, começamos a comentar os jogos, começamos a postar algumas notícias ali, que é uma mídia também que é bem utilizada. Nós não utilizávamos tanto, mas agora estamos a utilizá-la de uma forma um pouco mais constante. Curta e compartilhe, que nem eu já falei, e é isso aí. Até a próxima semana.